Muito bem, estamos de volta. Vem para cá, o Vida e Saúde de hoje está falando sobre a construção da felicidade. Dr. César Vasconcelos conosco, ele que é psiquiatra. E temos também a presença aqui da Daniela Pires, que é mentora, é também especialista em neurociências. E quanta coisa legal a gente já viu aqui nesse programa que pode ajudar você a construir a felicidade. Eu queria pensar o seguinte, uma pessoa que se considera feliz, ou uma pessoa que está em busca da felicidade, Dr. César, isso vai afetar a sua perspectiva ou as suas escolhas do dia a dia? Ou seja, uma pessoa que está feliz, que está bem, que está contente, ela vai fazer escolhas melhores e o oposto também pode acontecer? Essa pergunta, ela, como você falou, realmente é uma via de mão dupla, né? Quer dizer, se você já tem construído, se a pessoa já tem construído uma sensação e uma realidade de felicidade, o que já foi falado aqui, que não é ausência de momentos de tristeza ou de angústia, então as escolhas vão ser possivelmente melhores, né? Porque você já tem uma certa estrutura de bem-estar, então você já sabe o que pode preservar esse bem-estar, que pode ser bem-estar não só no sentido emocional, mas no sentido de escolhas, por exemplo, acadêmica, de estudo, de relacionamentos, né? Porque talvez alguém olhando de fora possa pensar, nossa, aquela pessoa é sortuda, ou por outro lado, nossa, o famoso dedo podre, nossa, não consegue escolher ninguém do jeito certo. Não é predestinação, então, talvez seja a maneira como aquela pessoa está se sentindo que a leva a escolher errado ou escolher bem, não é? Então tem uma retroalimentação. O que é isso? Você já tem aprendido a se conhecer melhor, já tem se submetido ao Deus Criador do Universo, que te ajuda a te conhecer melhor, e você se conhecendo melhor, você vai tendo também, pela luz divina, a correção de erros de comportamento, de defeito de caráter. Então, essas melhoras que vão acontecendo levam você a fazer escolhas melhores, e as escolhas melhores levam você a se sentir bem. Boa. Daniela, eu queria trazer aqui essa questão da base, né, para a nossa saúde mental, para nos sentirmos mais felizes, talvez uma leveza, né? Será que é possível a gente conquistar essa leveza e até mesmo ser mais produtivo, porque você está sem aquele fardo, sem aquele cansaço emocional? Eu queria trazer aqui na tela algumas sugestões ou conselhos, queria que vocês comentassem aqui. O primeiro conselho seria sobre não se comparar. Um exercício, Dani. Um exercício, né? O Dr. César falou um pouquinho sobre isso, né? Muitas vezes a gente acaba se comparando com o outro. E hoje a rede social, ela faz isso, né? Você acaba ali se comparando com outras pessoas, porque você está vendo aquilo ali, por exemplo, nas redes sociais, aquela casa, aquele carro que você gostaria, e você pensa, é sorte porque aquela pessoa tem e eu não tenho. Então, uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado nós não estamos aqui para nos comparar com o outro. Eu digo assim que a gente tem que comparar com a gente mesmo. Quem é a Daniela de ontem e quem é a Daniela de hoje? A minha comparação deve ser comigo mesmo, para que a cada dia em Deus eu possa ser a minha melhor versão. Então essa comparação ela deve ser só comigo. Tem uma cientista americana chamada Elaine Aron, ela é psicóloga, fez pesquisa com ressonância magnética e tudo mais, e ela desenvolveu um tipo de temperamento chamado HSP, em inglês, significa pessoas altamente sensíveis. Então, ela descreveu sobre a introversão, sobre a extroversão. Então, a gente vê que as comparações sempre são infelizes quando a gente faz com outras pessoas, né? Porque uma pessoa introvertida, ela vai ser muito produtiva num certo ambiente, com uma certa produção de um certo tipo de trabalho. E a pessoa extrovertida vai ser produtiva em outra esfera, com outra situação. Um extrovertido pode trabalhar numa mesa com 10 pessoas por em volta. O introvertido, se estiver ali, não consegue produzir. Quer dizer, o seu normal não é o meu normal. Exatamente. Então, realmente, a gente tem que não fazer comparações, porque você é bom numa coisa, mas não é bom na outra, mas aquela pessoa vai ser o contrário de você. Então, na realidade, a gente precisa uns dos outros, né? Não para competir, mas para cooperar.
Vamos trazer mais um conselho aqui para você que quer se manter mais leve, ser mais produtivo, com felicidade. Faça pequenos progressos. Uma longa viagem começa com um único passo, às vezes dentro do quarto, para fazer a mala, doutor César. E muito importante as pessoas que estão, você que está sofrendo em casa, talvez está se tratando com depressão, com fobia sim, fobia social, estresse pós-traumático, crise de pânico, e você conseguiu dar um passo, né? Então, eu tinha uma cliente que tinha muita insegurança, tinha medo de ter crise de pânico, ela começa a desenvolver uma coisa chamada agorafobia, né? Então, o medo de sair, quando a crise de pânico vai se tornando muito grave, a pessoa começa até ter medo de sair sozinha, porque pode ter, e se eu tiver a crise lá na fila do banco, ou no supermercado, ou dirigindo o carro? Então, a gente pode começar, essas pessoas vão fazendo um descondicionamento. Tá bom, não consegue ir sozinha lá no centro da cidade, mas você consegue na padaria da esquina da sua casa. Mas eu vou suar, vou ter taquicardia. Sim, mas você consegue, vamos tentar. Às vezes vai junto com a pessoa, né? E ela vai conseguindo. Então, se você está conseguindo vencer a si mesmo, a si mesma, em alguns desafios que eram difíceis, mas está conseguindo, valorize isso e não fique pensando, mas eu não consegui ainda no centro da cidade. Tá, mas você vai chegar lá, você tá numa gradação. Valorize o que você consegue e isso ajuda a libertar. Bom, vamos trazer mais um conselho aqui na nossa tela que pode te ajudar a construir essa felicidade. Não tenha medo de pedir ajuda. Daniela, muita gente está sofrendo sozinha mesmo, com medo do julgamento, com medo de tantas outras coisas. Olha, uma das 10 características de uma tese de mestrado que mostra as características das pessoas que conseguem superar e ter sucesso na vida é saber pedir ajuda. Essa é uma das características das pessoas que têm sucesso. E essa tese, inclusive, ela foi orientada pela doutora Rosana Alves, uma tese orientada por ela e mostra que as pessoas, uma das características dessas pessoas de sucesso, fora a gratidão, que a gente já tinha falado, uma das coisas é a gratidão, outra é a fé, né, espiritualidade, e uma delas é pedir ajuda. Então, a gente precisa saber que nós não fomos feitos para ficar sozinhos e não fomos feitos também para sofrer sozinhos. Embora a gente possa buscar ajuda em Deus, que é o primeiro que a gente está ali, a gente também precisa buscar ajuda em pessoas humanas, buscar ajuda em amigos, buscar uma ajuda espiritual, buscar ajuda em profissionais, porque Deus deixou profissionais aqui para estar nos ajudando nessa jornada. Então, assim, primeiro entra, por isso que entra muito autoconhecimento. O doutor César tem falado muito disso aí, autoconhecimento, eu me conhecer, eu saber aquilo que eu preciso melhorar. Então, assim, eu me conhecer e entender que tipo de ajuda que eu preciso buscar. Eu preciso de ajuda de um médico? Eu preciso de ajuda de um psicólogo? Eu preciso de ajuda de um mentor? Mas eu não posso hesitar. O meu ego, ele precisa morrer. Porque quando a gente não pede ajuda, é o nosso ego que está ali na frente, a nossa prepotência. Então, nós precisamos aprender a ter humildade para poder pedir ajuda. É importante Forte, também, é muito importante isso, né? Ter humildade para pedir ajuda. E você sabe que é importante a gente pensar também que não é pedir ajuda com qualquer pessoa, né? Não é com qualquer um, você não vai se expor com qualquer um, não vai botar na rede social teu problema pessoal. E é interessante, viu, Teru e Daniela, e você de casa, Jesus, quando estava naquelas horas finais da vida dele aqui na Terra, antes de ser preso para ser crucificado, depois daquele julgamento corrupto, como tantos hoje são, né? Ele sentiu necessidade de estar com os discípulos. Aí ele estava no Getsemane e ele foi lá para estar com os discípulos para receber o aconchego deles. Apoio. Né? Essa autora que eu gosto muito, Ellen White, ela fala no livro Desejar Todas as Nações, ela fala que ele foi lá para ter um conforto com os discípulos. Aí encontrou a galera dormindo. E é interessante que Lucas, né, Lucas era o médico, e Lucas é o único dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas é o único que coloca um detalhe clínico. Diz que os discípulos estavam dormindo de tristeza. Né? Às vezes a tristeza ou a depressão leva algumas pessoas a dormir demais, outras a ter insônia, né?
Então, quando Jesus foi lá para ter esse conforto com eles, encontrou o pessoal dormindo, então ele teve que se agarrar com o Pai, né? Mas ele sentiu necessidade, na sua humanidade, ele sentiu necessidade desse aconchego humano. Por isso que ele foi lá. Aí falou, ore por mim, ore por mim. Aí voltou, depois foi lá de novo, né? E também, geralmente, os pregadores citam Filipenses 4:13, onde Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. Mas o versículo não termina ali. O versículo 14, que eu nunca vi um pregador usar, o 13 fala, tudo posso naquele que me fortalece, vírgula, mas fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Quer dizer, eu posso tudo em Jesus, mas que bom que Jesus usou alguém para me ajudar. Mas não é qualquer alguém, tá? Prudência nisso. Olha, legal, palavras sábias demais para esse tempo que a gente está vivendo. Mais um conselho aqui, eu tenho dificuldade nesse, ó, gente. Celebre suas conquistas. Vocês falaram aqui de observar, né, os pequenos progressos e viver bem esses pequenos progressos, mas celebrar conquistas também é uma maneira de construir essa felicidade, né? Valorizar superações. Daniela, conta pra gente de que maneira isso pode acontecer. É engraçado, Teru, porque muitas pessoas elas têm dificuldade para celebrar as conquistas. Nos meus atendimentos, que é de mentoria, que é diferente da terapia, eu sempre coloco o meu cliente para, quando ele atingiu a meta dele, as metas dele, que são metas semanais, ele tem que celebrar aquilo. Então, toda semana ele tem que estar celebrando. E assim, 90% tem dificuldade de celebrar as conquistas. Mas isso para o nosso cérebro é bom, é benéfico, porque quando você celebra aquilo, seu cérebro fala assim, epa, eu vou fazer de novo, porque se eu fizer de novo, eu tenho uma recompensa, eu ganho algo fazendo aquilo. E assim, esse celebrar são celebrar pequenas coisas. Então assim, atingir aquela meta, até no trabalho, que eu tanto queria, eu vou comemorar com os meus filhos, eu vou brincar com os meus filhos, eu vou sair com o meu esposo, coisinhas simples, eu vou tomar um banho mais demorado, eu vou me dar de presente, dormir até tarde, até mais tarde. Então assim, eu defino as minhas metas, os meus pequenos progressos, e aí eu me recompenso, eu celebro aquelas pequenas conquistas no meu dia a dia. Então assim, eu trabalho celebrando mesmo, fazendo alguma coisa, atingiu a meta, teve um pequeno progresso, porque eu sempre digo assim, um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar. Então, por menor que seja o progresso que você teve, você vai celebrar de alguma maneira. Tem a ver com a gente ser duro demais conosco mesmo, né, doutor César? Se eu sou muito duro, atingi alguma coisa legal, mas já passo para a próxima conquista sem celebrar ou sem valorizar aquilo que a gente já atingiu, né? Sem curtir, né? Sem pensar, sem desfrutar a alegria de ter conseguido aquele passo ali. Muito bem. Olha só, tem mais um conselho que eu quero trazer para você aqui, que é importante observar. Tenha fé. Daniela já falou sobre isso aqui, doutor César. O senhor tem algo a acrescentar? Fé é a base de tudo. Espiritualidade, mas às vezes a gente só fala, né? A Daniela mencionou aqui, talvez o ego esteja tão fortificado, fortalecido, que a gente não consegue nem pedir ajuda para Deus, porque parece que a gente tem mais fé nos problemas e nas dificuldades do que fé naquele que é capaz de mover montanhas. É verdade. Você sabe que eu tenho pensado bastante, ultimamente, bem recentemente, isso, assim, se a gente pega o relato bíblico, Antigo e Novo Testamento, você vê que a forma como Deus, Criador do universo, se relaciona com um indivíduo é muito pessoal, né? Ele vai pessoalmente e fala, onde está você? Olha, deixa eu te ajudar, vai para aquela cidade, não vai para essa e tal. Olha que coisa interessante. Então, se eu consigo mergulhar nessa relação pessoal, crendo que realmente Ele está me observando, e está mesmo, porque o que Deus diz, Ele faz, né? Ele diz, vem a mim, eu te alivio, Ele vai fazer isso, não necessariamente em 10 segundos, né? Tem que gastar um tempo nessa relação também. Então, se eu desenvolvo essa confiança, realmente a cura se processa. Você sabe que
no mundo da pesquisa médica, científica, farmacológica, existe, quando um laboratório vai lançar um novo medicamento, ele então faz os testes com aquele medicamento, é aprovado pela sociedade ali, Anvisa, o FDA americano, enfim, depende do país. Aí tem aquela droga nova, aquele medicamento novo, tem o placebo, né, que é o medicamento sem efeito nenhum, apenas para a pessoa tomar e fazer o teste, e tem os medicamentos mais antigos, que são testados junto com o novo, e geralmente nos congressos que a gente vai de medicina, a resposta positiva do placebo, que é uma pílulazinha de amido, sem nada, é tão boa quanto do remédio ali que estão lançando, ou até melhor às vezes. Por quê? Porque a pessoa confia. Ela tomou, confiou e melhorou. Uau! Olha que interessante, a fé é realmente um fator curativo muito importante. Você precisa exercitar a sua fé, talvez ler alguma coisa aí, as histórias da Bíblia que mostram situações muito difíceis, de pessoas pecadoras como eu e você, mas que a fé exerceu o fator de mudança total, tá? Então fortaleça a sua fé. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho conversando, na verdade trazendo aqui respostas a algumas dúvidas que vocês mandaram aqui pra gente. Então não perca, a gente volta já.